Eu tenho falado muito a respeito das leis que regem o universo, a respeito das leis da atração, da lei da visualização, que é a lei primária, compatível com o que eu foco, com o que minha visibilidade, minha visão alcança, com a visão que eu tenho de mundo, com a visão que eu tenho de mim mesmo, com a visão que eu tenho de Deus. A partir dessa primeira lei, a lei da visualização, a partir daí eu vou criar uma imagem. A imagem corresponde o mesmo que uma semente. Você sabe que cada semente dá compatível à sua espécie. E compatível com o que eu vibro, eu vou atrair. Porque assim como acontece nossa vibração, digamos assim, o nosso organismo para digerir os alimentos que nós comemos, a nossa mente subconsciente, nossa inteligência, a inteligência divina que está em nós, processa os alimentos que nós comemos para transformar esses alimentos em pele, cabelo, em unha, em tecidos, em sangue, para manter nosso corpo vivo. Então percebe que o que você come se transforma parte de você mesmo. Resulta tudo isso. Então há uma inteligência, né? A mesma inteligência que consegue pegar, se planta uma semente de manga, por exemplo, e há uma inteligência na terra que processa, que vibra e transforma a terra em uma manga saborosa, em uma árvore linda e bela, com galhos, com flores. Então assim acontece, compatível com a nossa fé, compatível com as nossas crenças. Ao vibrar em nós, ali irá se resultar em um evento, em uma realidade das nossas vidas. Você quer ver o que você está vibrando? Você quer conhecer os pensamentos de uma pessoa, de um homem? É só olhar para a sua vida. Porque a vida de cada um de nós revela o que está dentro de nós. O que está dentro é o mesmo que está fora, e o que está fora é o mesmo que está dentro. Então eu tenho falado sobre esse ponto e eu quero lhe chamar a atenção para que nós possamos refletir. A gente tem visto, eu particularmente tenho estudado muito, não sei se você tem estudado a respeito dessas leis, lei da atração, lei da vibração. Tem muitas pessoas ensinando sobre isso. E a maioria dessas pessoas, no tocante à sua crença, elas ignoram totalmente o governo que está sobre o nome do Senhor Jesus. Ignoram ou esvaziam o nome do Senhor Jesus. Eles entenderam sobre as leis que regem o universo. E eles se aplicam nessa lei e obtêm resultados. Aí, bem aqui eu pontuo o seguinte, para que você possa entender. Qualquer ser humano que se aplicar nas leis vai obter os resultados, porque as leis elas são eternas, imutáveis. Por exemplo, imagine uma pessoa bem perversa, bem mal, pegar uma colher de açúcar e colocar dentro de um copo com água. Obviamente aquele copo com água irá ficar doce, certo? Correto? Aí uma pessoa muito boa vai pegar a mesma colher de açúcar e vai colocar dentro do copo com água. Por acaso o copo com água irá ficar mais doce ou menos doce? Porque as duas pessoas que colocaram, uma é boa, outra é ruim? É claro que não. É a mesma coisa no tocante às leis. Alguém entendeu as leis e se aplica sobre as leis. Elas têm um foco. Elas reciclam o lixo que está lá fora. Elas só focam nas coisas boas. Elas criam a imagem daquilo que é bom. Então nós somos o instrumento. Então o que é bom que ela ouviu, ela preferiu ouvir o que é bom, ela se afastou de ouvir uma notícia. Ela se afastou, ela não aceitou que entrasse na sua mente, que fizesse parte do seu homem interior, nada relacionado ao fracasso, nada relacionado à escassez. Então é óbvio que essa pessoa está entrando nos parâmetros da lei. Então o que está dentro dela é o que vai atrair. E se ela separou o lixo, não quis as coisas ruins, obviamente a terra só produz
a semente que está no seu solo. Assim essa pessoa irá obter os resultados. E aqui muitas dessas pessoas são as que negam o nome do Senhor Jesus. Por exemplo, se falar sobre o acerto de conta no final, se falar sobre o milênio, a maioria dessas pessoas, elas ignoram. Então, é mais ou menos assim. É como se você vai numa estrada, e aí você vê muito dinheiro, muito ouro, e você não é filho, você não quis ser filho, que por não ser filho não tem direito de pegar, mas você pegou. Só que essa estrada lá no final tem uma cancela, e você vai prestar conta com o porteiro lá. Então você vai pensar duas vezes, eu não vou pegar isso aqui não. Ou então, se eu pegar, eu tenho que entrar pela porta. Porque o Senhor Jesus é o herdeiro de todas as coisas. E juntamente com Jesus, os filhos. Entende? Então, todas as coisas que no universo há, segundo Salmo 24, pertencem ao Senhor Deus. E tudo que pertence ao Senhor Deus, Deus deu aos filhos. Quem é que é filho? Aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, o Senhor Jesus. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Então alguém ignorou. Aí alguém chega para ele e diz, olha, fazer o seguinte, essa história que tem um porteiro, que tem um acerto de conta lá no final da estrada, não tem não. Você pode passar direto, sabe que quando tiver, a estrada nunca acaba. É esse o pensamento, a ideia que muitas pessoas, mesmo entendendo sobre as leis da atração, elas têm. Elas não imaginam que irão ter um acerto de conta, uma prestação de conta. E todo homem que não está em Cristo, está sobre ele o seu histórico de pecado desde a fundação do mundo. Entende isso? Por um lado está essa realidade. Então eu pontuo. Quem entender a lei da atração, ou as leis da atração, da vibração, da visualização, não tem nada errado apenas por entender. São leis. E são para que nós entendamos mesmo. Por isso que nós somos seres pensantes semelhantes a Deus. O erro está em negar o nome do Senhor Jesus. Ou associar Jesus, esvaziar o nome de Jesus, associando ele a... Jesus foi um grande líder, mas fulano também foi. Só que fulano morreu e não ressuscitou. Jesus é o único dentre os seres humanos que morreu, ressuscitou e permanece vivo. Aqueles que Jesus ressuscitou depois voltaram a morrer. Foi o caso de Lázaro e alguns outros. Então vamos entender. Por outro lado, tem um monte de pessoas que creem em nome do Senhor Jesus, que concorda sim que Jesus é rei dos reis, concorda que Jesus vai vir, porém no tocante às leis, ignora totalmente as leis. São pessoas que estão sendo atacadas, saqueadas, roubadas, todos os dias. E pedem a Deus que Deus abençoe, que Deus mude a sua vida. Aí eu volto a falar sobre o exemplo da árvore. Sabemos que uma árvore plantada, ela cresce e ela dá fruto. Mas a condição é que ela esteja em um solo fértil e que ela tenha acesso à luz do sol. Mas se pegar essa árvore e colocar dentro de um quarto onde o sol não entra, essa árvore não vai crescer. É a mesma coisa. As pessoas, elas querem as bênçãos de Deus. Elas acreditam em Deus. Mas elas não entenderam sobre as leis. Elas quebram as leis. Elas não compreenderam. Então, por que não unir o útil ao agradável? Há muitas pessoas que não são tementes do nome de Jesus, mas que estão alcançando grande êxito, porque elas entenderam as leis. Acordem, cristão. Foi sobre esse grupo que Jesus disse, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. As leis, lei da atração, da visualização, não são leis novas, são leis eternas, criada por Deus, e Jesus falou sobre essas leis. Jesus praticou essas leis. A fé é a lei da atração colocada em prática. A fé que chama a existência aquilo que se espera, tem o alinhamento de todas as leis. Para que eu possa esperar algo, eu tenho que ter um foco em algo.
Pela fé, o Senhor Deus criou todas as coisas. O universo que hoje existe, Deus criou pela fé. Ou seja, ele imaginou, ele teve um foco. E você vê em toda a Bíblia, por exemplo, em Efésios 1:4, onde está falando que Deus salvou o homem desde a fundação do mundo, antes que o mundo existisse. O que significa isso? A lei da visualização. Se nós somos da semelhança de Deus, devemos entender que o Senhor Deus está mostrando para nós as senhas, as portas. E é disso que Hebreus está falando, que nós chamamos a existência pela fé, assim como Deus chamou as coisas que hoje existem pela fé. E em Efésios 1:4 está muito claro, porque Deus, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda essa sorte de bênção, desde a fundação do mundo nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Desde a fundação do mundo, o que é que se vê aqui? A lei da visualização. Ele teve um foco. As pessoas, os cristãos não têm foco. Aí os acontecimentos ruins, os desastres, as má notícias, a escassez, a agonia, vem contra uma casa vazia, uma mente vazia, substitui o lugar da bênção. E agora, quando a pessoa tem medo, sente aquela agonia, ele está se reproduzindo com aquele espírito que o diabo é o representante. Jesus, representante da vida, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. O diabo, ladrão, só veio para matar, roubar e destruir. Quando uma pessoa tem medo, ele está agindo com fé, só que uma fé no negativo, no que não é vida. E o agente, o representante do que não é vida é o diabo. Então, quando a pessoa não tem um foco, ela vai ter medo. Não temas que eu sou contigo. Reduzido a nada serão os que contenderam contra ti. Quando uma pessoa tem medo, ela irá ser pisada. Jesus diz, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Se vocês não servir para salgar, vocês vão servir para ser pisados pelos homens. As leis da visualização. Eu preciso ter um alvo, inspirado pela palavra, pela minha fé, pela minha consciência, que eu sou o filho, eu sou o herdeiro de todas as coisas. Visualização. Na medida em que eu tenho, coloco a minha mente é energia, é a parte que sai de mim, que é imortal, que é onisciente, onipresente. Eu posso estar na China, eu posso ir no mais alto do trono agora. Minha mente, minha consciência, as suas também podem. Então, eu crio uma imagem do que eu quero, do que eu preciso, do que eu necessito, do que eu busco. Aquela imagem é uma semente que agora faz parte de mim, está no solo. As minhas emoções, as minhas alegrias, irá processar aquilo, e aquilo vai se fundindo, se misturando. O meu sonho, o meu projeto, a minha fé, se misturando com o meu DNA, vai liberar no universo vibração, e aquilo vai atrair. Você não tem consciência de quem você é, você se sente um coitadinho, você se sente um mendigo da fé, um dom necessitado. Dentro de você tem também uma semente, só que não é da vida. E quando processar, você vai atrair os eventos compatíveis com a semente que está em si. Já viu plantar a cabaça das nascer melancia? Nunca viu. É impossível a pessoa acreditar na sua pequenez, na sua insignificância, se sentir não merecedor e ter um bom resultado, porque a semente que está dentro dela é uma semente negativa, é uma semente de fracasso. E a semente só produz compatível com a sua espécie.